Versículo 26 diz assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento agradecer a Ti, Senhor, por estarmos aqui. Agradecermos a Ti, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, por estes louvores, porque o Senhor já está falando conosco, Senhor. Continua com a Tua mão estendida sobre nós, operando, agindo nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Bem, amados, eu quero trazer a palavra, o título da minha palavra nessa manhã, que é sobre 3 tipos de cristãos, né? Nós somos um país chamado país cristão. Existe na missiologia 3 níveis de nações. Existem os povos alcançados, os povos semi-alcançados e os povos não alcançados. Os povos alcançados são as nações onde tem um grande número de cristãos que só na hora que Deus trouxer um mover sobre a nação, esses cristãos ganham os outros para o Senhor Jesus e discípulo. Os povos semi-alcançados são aquelas nações onde tem um número de cristãos, mas é reduzido, onde precisa da força missionária, onde precisa que a igreja envie missionário para aqueles lugares. E esses lugares são, nós temos aí o Peru, a Bolívia, temos esses países da América Latina, né? Da América do Sul, temos outros países em alguns lugares da África que já tem um contingente evangélico, mas precisa de missionários. E temos países da Europa que já foi país de palco de avivamento e hoje necessita de evangelismo. Né? Necessita, por exemplo, a França necessita muito de pastores. Há um clamor na França por pastores. A Inglaterra, muitas igrejas que eram cristãs, hoje se tornaram os templos, se tornaram boate, casa de show, bares, até mesquita muçulmana já se tornou. Então nós estamos vivendo assim, os países semi-alcançados precisam da palavra de Deus. E temos os povos não alcançados, que é a população que nunca ouviu sequer falar de Cristo. É nações inteiras. Nós temos a janela 10x40 que está no ângulo do Equador, vindo na faixa, no grau 10x40, né? 10, que vai do norte da África até o sudeste asiático. São as 62 nações mais pobres do mundo, são as 62 nações mais necessitadas do Evangelho no mundo. São os povos não alcançados e precisa que a igreja envie missionários para este lugar. E nós encontramos aqui Paulo, a igreja que surgiu na cidade de Antioquia, uma igreja onde foi impactada pelo Evangelho, uma cidade que foi impactada pelo Evangelho, e ali Barnabé foi mandado para aquela igreja. Foram os irmãos que começaram a igreja, não foi pastores, não foi líder nenhum, foram os irmãos que saíram e começaram aquela igreja. Agora eles precisaram de um pastor. A igreja de Jerusalém mandou Barnabé. Barnabé lembrou de Paulo, que Paulo era um bom na área do ensino, na palavra, profundo na palavra, e foi buscar Paulo para ajudar. E Paulo e Barnabé trabalharam 1 ano e meio nessa igreja, discipulando essa igreja. E depois de 1 ano e meio, nessa igreja já havia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então, a questão dos ministérios, ministério plural, a igreja precisa de ministérios plurais, né? Ministério plural.
Um é pastor, outro é evangelista, cada um tem o seu chamado. E aqui em Antioquia, nós vimos que pela primeira vez foram os discípulos chamados de cristãos. O nome cristão significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Por quê? Porque a mensagem que aquele povo pregava, ela era uma mensagem que não só o que eles pregavam, mas eles também viviam aquilo que eles pregavam sobre Cristo. Esse relacionamento com Cristo, né? Esse relacionamento com Jesus, a ponto dos gregos, né, chamarem aquele povo de cristão. Pela primeira vez eles foram chamados de cristão. E agora nós encontramos no pleno século 21, uma igreja no mundo inteiro, irmãos. Não é aqui no Brasil, não é só a gente. No mundo inteiro nós vemos a igreja passando por uma crise de identidade muito grande. Crise de identidade. Quem somos nós? Quem sou eu? Então aqui nós precisamos entender esses tipos de cristãos que a palavra de Deus fala. São cristãos, né? Muitos cristãos nominais, mas quando vai para a prática, cadê o cristianismo dessas pessoas, né? Então vamos ver aqui, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ou capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, ele fala sobre o primeiro tipo de cristão que eu quero falar nessa manhã. É o cristão deformado. Preste bem atenção. O cristão deformado. Como que é o cristão deformado? Ele diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 1 ao 5, né? Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Já naquele período ali, Paulo já lidava com certos tipos de cristãos, mas ele já estava falando: olha, nos últimos dias, nos últimos tempos, quando o tempo for abreviado, próximo à volta de Cristo, haverá esse tipo de cristão na igreja. Infelizmente, irmãos, não é no mundo, ele está falando da igreja. Essas pessoas estão na igreja, se dizem cristãs, não é? Quando apresentam, elas se dizem cristãs, mas são pessoas deformadas. Por que elas são deformadas? Porque elas são egoístas, elas estão procurando o seu bel prazer, elas estão procurando a sua própria satisfação. O culto não é para um Deus, o culto é para elas. As músicas não é para Deus, as músicas é para elas. As músicas é eu, e cadê Deus? Onde é que fica? Eu me lembro que naquele mover que nós tivemos de comunidade, os louvores eram todos salmos, né? Eram muitos salmos. Até ele diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Os louvores eram voltados para Deus. Lá tinha: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e por misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é o Senhor. Então
centro, a atração do culto é Deus. O que tem que chamar a atenção no culto é Jesus. A estrela do culto não é o pastor, não é as paredes da igreja, não é a beleza do templo. O que tem que chamar a atenção é Cristo, é Jesus Cristo. As pessoas têm que sentir desejo de vir adorar a Cristo. Quando você adora a Cristo, você adora até debaixo de uma árvore. Como a gente vê aqueles irmãos na África, quando vem os vídeos de lá, o pessoal celebrando a Deus, debaixo de uma árvore, às vezes em uma tenda, eles estão lá adorando a Deus. Mas hoje as pessoas deturpam. As pessoas hoje querem coisas que vá muita como neon, né? Muito holofote, muito show. Hoje eu estava vendo um rapaz com a roupa bem grudada no corpo mesmo, de bailarino, no culto da igreja. E quando ele fazia assim, com essas coisas, apareciam as nádegas dele todinha. Quando ele fazia assim, levantava as pernas para dançar, aparecia a genitália dele. Isso é culto para Deus? Isso é culto para Deus, gente. Mas estava cheio de igreja. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas hoje em servir a Deus. As pessoas estão preocupadas hoje em ir assistir um show, em ir ouvir palavras que massageiam o seu ego, que passa a mão na sua cabeça, que alisa, que você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai sim, irmãos, mas se praticarmos a palavra, se colocarmos os princípios da palavra em prática. Hoje as pessoas estão tendo muitos coaches em cima dos púlpitos, muitos animadores de palco. E Deus um dia desse falou para mim, aliás, já tem alguns anos, que Deus falou para mim que ia derrubar essas estruturas e que eu me preparasse, que esse povo que estava nessas estruturas, esse povo ia correr para as igrejas que estão pregando a palavra. Muitos deles iam correr para a igreja com fome da palavra. E hoje nós já estamos vendo. Esses dias aí foram escândalos em cima de escândalos aí. Uma igreja, vou citar o nome porque está na mídia, todo mundo está sabendo, né? A Bola de Neve mesmo, uma igreja assim grande, enorme, espalhada por tudo quanto é lugar no Brasil e fora do Brasil. Surgiu escândalos em cima de escândalos e agora o povo está tudo saindo. Os pastores que estavam vinculados estão fechando as igrejas. Estão fechando as igrejas. Por causa de escândalos. Você está entendendo? Sabe o que é? Deus permite vir esses escândalos, a gente tem que se cuidar. Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que eles, não. Nossa igreja não é melhor do que a de ninguém. Nós estamos aqui para servir a Deus. Mas sabe o que acontece? A gente começa a se preocupar muito com atração, e a gente esquece do principal, do princípio que Deus deixou para nós. E depois, quando a bagunça está feita, é difícil voltar atrás. É difícil voltar atrás, né? Então, amados, esses são a deformação, o evangelho deformado, apresentado de maneira errada. Eu até concordo que se bota uma banda, que se faça. A gente fez lá na Ocidental, na época da Querigma, né, Cláudio? A gente alugou um salão e levamos bandas para lá o pessoal pregar o evangelho. Mas a gente não continuou com aquilo nos cultos, a gente fez aquilo para evangelizar. E nós podemos fazer uma coisa para evangelizar, para trazer as pessoas. Mas aí entra com o discipulado, e aquele discipulado, as pessoas que estão ali porque têm fome, têm sede de Deus, vão permanecer. As que não têm, claro que elas vão embora, não adianta que não fica mesmo, não é? Quantos que nós ganhamos e ficaram, e quantos que não ficaram, né? Porque não quer compromisso com Deus, quer viver um cristianismo deformado. Infelizmente tem sido apresentado hoje na nossa geração um evangelho deformado, onde as pessoas querem seu bem-estar, mas elas vêm para o culto não é para dar nada para Deus, não é para oferecer-se para Deus,
Elas querem receber alguma coisa. Elas querem se sentir bem. Nossa, que culto maravilhoso, que bonito, que quantas luzes, quanta pompa, quanto confete e serpentina, né? Eu já saí desse meio, graças a Deus, saí do mundão, vivia de sair do carnaval, né? Eu brincava no carnaval, era confete e serpentina para todo lado, ainda saía bêbado e liso, né? Então, graças a Deus, Deus me tirou disso aí. Eu não quero voltar para esse lugar. Eu não volto para onde eu vim, de onde eu vim. Não quero mais para a minha vida isso, em nome de Jesus. E eu não vou viver um evangelho deformado. Eu não vou pregar um evangelho deformado para agradar gregos e troianos. Eu vou continuar pregando a palavra. E eu sei que ela vai produzir o fruto que Deus quer que ela produza. Em nome de Jesus. O segundo tipo de cristão é o cristão reformado. É aquele que dá uma maquiada, né? Está também em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Paixões são desejos, né? Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Você ensina, mas a pessoa não aprende. E chega um momento que essa pessoa diz assim: eu tenho tanta vontade de aprender, mas eu não aprendi nada. Não aprendeu porque não quis, porque está sendo ensinado. Está sendo ensinado, não é? Então a pessoa não aprende. Ele diz assim: e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé, reprovados, né? Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Janes e Jambres resistiu a Moisés. Você vê Moisés, que Deus levantou, que estava ali operando milagres no deserto, abriu o mar vermelho, né? A coluna de fogo de noite para aquecer o pessoal, para mostrar o caminho, né? A nuvem trazendo sombra, a nuvem trazendo sombra durante o dia, para que aquele povo aquecesse. Então ele estava ali um líder chamado por Deus, levantado por Deus, com os mandamentos que Deus deu para eles, ensinando aquele povo, mas ainda tinha quem resistia a Moisés. Nós vimos o caso da congregação de Coré, que o chão se abriu e lambeu aquele povo, porque eles se rebelaram contra Moisés, né? Então aqui nós vimos da mesma forma, do mesmo jeito que existe esse tipo de, existiu no tempo de Moisés, existe hoje pessoas que não querem a verdade da palavra, que não estão com o coração aberto para crescer, para mudar de vida, para avançar, que chega assim para pedir ajuda. Olha, eu tenho essa deficiência, eu tenho esse problema. Eu sempre falo aqui na igreja, né, irmão? Eu sempre falei desde o começo, eu não tenho problema com a pessoa que peca, que cai. A gente está aí para ajudar. Eu sei, às vezes a pessoa fica fraca na fé, às vezes a pessoa, né, olha para o mundo e tá, mas às vezes a pessoa quer fazer isso e quer dizer que está certo, e quer resistir à liderança, quer resistir à palavra de Deus, quer resistir ao confronto. Não, você está errado, porque você está me confrontando, eu que estou certo. É isso que acontecia com aquele pessoal, né? E é isso que acontece hoje. Hoje você vê, muitas igrejas se abrem, irmãos, não é evangelizando, é que saiu aquele monte de crente de uma igreja revoltado, rebelde, que não, né? Saíram, foram e começaram outra igreja. Começou já grande. Eu conheço igrejas aqui mesmo no Valparaíso, que tem igreja, que começou lá no plano. E começou como? O cara pegou, juntou 200 empresários, os empresários da igreja dele, tudinho, fez a cabeça dos empresários, saíram e montaram outra igreja. E está lá, fazendo as coisas. O juízo de Deus vai vir? Vai.
Não escapa. Não adianta, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Conheço outro também que o pastor Zeni, lá da Asa Norte, um pretinho, abençoado, homem de Deus, cheio de fogo, negão mesmo, usado por Deus. Mas a igreja era pequena, era um salãozinho lá na Asa Norte, né? Aí o pastor Zeni viajou, foi para os Estados Unidos. Quando estava lá, que chegou a mensagem do pastor que ele deixou no lugar dele: pastor, o senhor não é mais pastor da igreja não. Fez outro estatuto, tomou a igreja do pastor, foi para o lugar, cresceram. Eles cresceram. Mas todo ano nesse ministério aí tem divisão. Todo ano. Todo ano tem divisão. Por quê? Eles abriram a brecha. Foi maldição. Teve uma outra igreja aqui em Goiânia, que o pastor juntou 300 células e tirou da igreja daquele pastor, do apóstolo. Eu não vou dizer o nome. E ali, depois de muito tempo, Deus pegou ele e falou: você errou, você traiu, ele é o seu pai na fé e você traiu ele. Aí ele pegou, fez um evento no ginásio de esportes, trouxe toda a igreja dele, chamou o apóstolo de onde ele saiu e falou assim: apóstolo, me perdoe, meu pai, o senhor é meu pai, e eu dividi a sua igreja, me perdoe, está aqui o seu povo, estou trazendo todo mundo de volta. Aí o apóstolo orou por ele, abençoou ele, falou: não, meu filho, continue seu ministério, que Deus abençoe sua vida. Ainda bem que esse teve essa atitude, mas muitos não têm. Muitos não voltam. O orgulho não deixa. O orgulho não deixa. Então, nós estamos vivendo um momento de crise, onde o evangelho hoje, esses cristãos reformados, eles acham que eles botam a maquiagem de que são intelectuais, de que são espirituais, de que são muito crentes. Olha, eu tenho muito medo daquele crente que diz assim: eu não escuto o pastor, eu só escuto Jesus. Esse é o pior que tem. Esse é o pior que tem. Sabe por quê? Porque ele está andando debaixo do espírito de engano e não sabe. E acha que é Jesus que está levando ele. Jesus não trabalha, não quebra princípio de autoridade. Jesus não quebra o princípio de autoridade. Amém? Então que nós não venhamos entrar nesse caminho. O terceiro tipo de cristão chama-se o cristão transformado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 ao 12. Diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é o cristão. É o cristão transformado. Ele vai passar perseguição, porque ele está vivendo a palavra, porque ele anda na palavra, porque ele quer viver, quer seguir o evangelho de Jesus. Ele vai ser perseguido, ele vai ser criticado, ele vai ser rejeitado, abandonado, desprezado. Tudo isso vai acontecer. E Paulo diz aqui, para Timóteo: tu tens seguido de perto. Timóteo era um discípulo fiel. Paulo conheceu Timóteo com 14 anos. Timóteo era um garoto de 14 anos, filho de mãe judia. A avó dele, a mãe dele, e o pai era grego, né? Mas a avó e a mãe eram judias. E ensinaram a palavra para Timóteo. E Timóteo, com 18 anos, 16, uns dizem que era 16, outros dizem que era 18, já era pastor de igreja. Por quê? Era discípulo de Paulo, foi discipulado por ele, foi ensinado por ele. E Paulo diz para ele aqui: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, como é que eu ajo, tu está vendo como é que eu faço, né? Tu vê se eu dou trambique nas pessoas, se eu engano, se eu minto, se eu sou mentiroso, tu estás vendo, tu estás comigo, é o meu procedimento, né? E aí ele diz assim: propósito, tem visto o meu propósito, eu sigo o evangelho, não é por dinheiro, eu não estou aqui pastoreando com interesse financeiro, eu também não estou aqui pastoreando com interesse em poder. Por
Porque essas coisas eu tenho lá fora. Eu, se eu quisesse me candidatar na política, eu me candidataria. Muitas oportunidades eu já tive, só que eu não quero, certo? Eu trabalho no meu trabalho, graças a Deus, tenho reconhecimento das pessoas. Então, eu não preciso de buscar um púlpito, o pastoreamento de uma igreja, porque eu tenho necessidade de poder, eu tenho fome pelo poder. Muito pelo contrário, desde que a gente começou, sempre eu dou oportunidade. Eu digo, eu quero ver vocês trabalharem, eu quero ver vocês crescerem, não é isso? Sempre eu falo, eu quero ver vocês. Se levanta, tira a cadeira da bunda e vai fazer o que tem que ser feito, né? Você é jovem, você pode fazer isso. Então, essa é a atitude do cristão transformado. Aí ele diz aqui, propósito, fé, longanimidade, ser longânimo, o amor, a perseverança, as perseguições também. Timóteo estava vendo, os meus sofrimentos. Então, Timóteo acompanhava Paulo em todas as situações, em todas as circunstâncias, tanto nos momentos de baixa, quanto nos momentos de vitória, de conquista, né? Eu até vejo o Cláudio aqui, a gente se conhece há quase 80 anos. E aí, né, me conheci do tempo de baixa e me conheceu também no tempo de auge, né? Do ministério, quando estava no auge, pegando fogo, sacudindo. Ela me conheceu nessa época, e está aí ela, está Matinai. Tem o Edmilson que não está aqui conosco porque mora em outro setor, e aí foi está em outra igreja, mas é também uma pessoa que, tanto na baixa quanto na alta, graças a Deus, sempre esteve comigo. Então, amados, é isso. Deixar ser transformado. O Evangelho é transformação. O Evangelho que não transforma não é Evangelho. Não é Evangelho. O Evangelho que não me desafia a mudar de vida, que não me confronta a mudar, a sair de onde eu estou para um outro nível, não é Evangelho. Então esse é o Evangelho de Jesus, e esses são os tipos de cristão que nós temos hoje no nosso século. Parece que Paulo escreveu essa carta semana passada, porque tudo que está aqui está acontecendo, né? Que tipo de cristão você é? Você é o deformado? Você é o reformado? Ou você é o transformado? Mas se você for deformado ou reformado, há oportunidade para ser transformado. Em nome de Jesus, ainda dá tempo. Irmãos, Jesus está voltando, não é brincadeira. Jesus está voltando. A igreja está passando por crise no mundo inteiro, porque a volta de Jesus está próxima. Está próxima. E o diabo quer levar o maior número de pessoas possíveis junto com ele. Você acha que ele quer ir só para o inferno? Você sabe aquela pessoa invejosa que vai sair, que sabe que vai ser demitida do emprego? Você acha que ela quer ir só? Ela quer levar você junto com ela. Ela quer te levar junto com ela. Então, assim, fique esperto, fique atento, volte-se para Deus, volte-se para a palavra de Deus, se arrependa. Senhor, eu estou aqui, eu quero andar na tua presença, eu quero chegar no céu, eu quero chegar lá, em nome de Jesus. E eu quero ver as pessoas que eu ensinei a palavra, que eu ministrei, entrar junto comigo também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus.